Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui 1 João, capítulo 4. Na designação dessa semana aqui, esse é o meu capítulo favorito, tá bom? Então vamos começar aqui no versículo 1, que diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos que são de Deus, porque os muitos falsos profetas se tem levantado no mundo. Bom, ele já falou aqui sobre falsos profetas anteriormente, nós já abordamos esse assunto. O interessante aqui é quando ele fala amados, né? Aqui é a maneira de chamar a pessoa ali, é o jargão, né? De chamar os crentes, as pessoas que nós amamos, né? E ele já havia ensinado também que nós devemos falar, mas não somente de língua, né? Não só de palavras, mas em ações também. Então, se a pessoa é amada, vamos amar mesmo, né? Ele até citou lá de ajudar ao próximo. Vamos continuar aqui, ó, versículo 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Do Espírito que professa que Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Cristo veio em carne não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo, do qual já ouviste e que há de vir, e agora está no mundo. Bom, esse anticristo que ele fala que agora está no mundo é o espírito do anticristo, ou seja, falsos espíritos que falam doutrinas falsas contra a igreja, contra Jesus Cristo, né? Aqui, no contexto histórico da época, o que está acontecendo? Ali é uma cultura grega-romana, né, misturada. E nessa cultura, o corpo era mau, né? O que salvava era o espírito, né? Então, eles acreditavam, então, como Jesus Cristo pode ser bom se ele veio em carne? Então, eles pregavam que esses falsos profetas, né? Eles pregavam que Jesus Cristo não veio em carne, que era como se fosse um orograma, uma miragem, como se Jesus Cristo caminhasse na areia e não deixasse as pegadas, né? Seria mais ou menos isso. E aí, João, ele vem tratando esse tema aqui desde o primeiro capítulo, falando que ele viu Jesus Cristo, que ele tocou em Jesus Cristo, ele prestando o próprio testemunho, tá bom? Então, Jesus Cristo não é um holograma ou coisa assim. Ele coloca a carne como algo ruim, né, naquela cultura. Mas a carne não é ruim, a gente vai ressuscitar e vai ter um corpo, né? Eu até separei aqui, ó, Lucas 24:39, quando Jesus Cristo aparece aos apóstolos, ele diz: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, e apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então, um espírito não tem carne e osso, mas Jesus Cristo ressuscitado, ele tinha carne e osso, porque ele ressuscitou no corpo dele, tá bom? Então o próprio João já havia prestado esse testemunho de que ele havia visto o Salvador, tocado no Salvador, e que nós possamos ter esse mesmo testemunho pelo Espírito de Deus. E se alguém prega contrário a isso, que Jesus Cristo não veio na carne, esse tal não é de Deus, é o anticristo. É isso que ele está ensinando aqui. Vamos para o versículo 7 aqui. Amado, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu gosto dessa definição aqui, Deus é amor. A gente poderia falar, Deus ama? Sim, Deus ama, mas ele é mais que isso, ele é amor, né? Faz parte da essência de Deus. Ele é o amor, né? No português, qual o exemplo que eu poderia colocar, né? Tem, por exemplo, um missionário de tempo integral, né? Ele poderia dizer, eu sou um missionário de tempo integral? Não, no português correto, ele está um missionário de tempo integral, porque esse tempo vai acabar. Se ele fosse missionário de tempo integral a vida dele toda, aí sim, eu sou um missionário de tempo integral. Mas ele está um missionário de tempo integral porque aquele tempo vai acabar. Depois de 1 ano e meio, depois de 2 anos, vai acabar aquele tempo ali de missionário de tempo integral. Tá bom? Agora, dizer eu sou um missionário, sim, porque todos nós que somos membros da igreja, nós somos missionários de Deus. Tá bom? Então, todos nós somos missionários. Agora, missionário de tempo integral, se você quer usar o termo, eu sou um missionário de tempo integral retornado, ou um missionário retornado da missão. Mas missionário a gente tá bom? Então, outra questão também, por exemplo,
Você é feliz ou você está feliz, né? Estar é um momento, é aquele momento ali. Mas pode acontecer que uma pessoa que é feliz também estar triste, que são momentos que nós passamos de angústia, tristeza, tá bom? Então, o mais importante aqui é saber que Deus, ele é amor. Ele não somente ama, faz parte dele. E é isso que ele quer de nós, que nós sejamos amor também, desenvolvamos esse amor em nós, tá bom? Então é interessante essa escritura aqui. Bom, aqui, né, sobre se tornar semelhante a ele, eu marquei aqui, ó, Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo falando aqui, porque eu muito me admiro desse amor que Deus ele tem por nós, né? Diz aqui, ó, porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por alguém bom, alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, por um justo, a gente, ou alguém que a gente muito ama, a gente tem coragem de morrer por um filho, né? Mas aqui, Deus prova o seu amor nisso, que nós sendo pecadores, inimigos de Deus, ele entrega o seu filho para morrer por nós, né, no lugar nosso. Então é um amor assim incalculável. Essa dimensão de amor aqui é muito grande, né? Então é isso, né, que eu queria compartilhar. Essa dimensão é muito grande, é difícil nós compreendermos. Mas Deus, ele é amor, é a personificação do amor. Ele não somente ama, tá bom? Faz parte dele. E é isso que nós devemos fazer com que o amor faça parte de nós. Vamos lá, versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivêssemos, né? Então, aqui lembra João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nesse versículo, interpretando junto com esse, significa o quê? Que Jesus Cristo, o justo, estava sofrendo por nós, e Deus permitiu esse sofrimento para nos salvar, que somos pecadores. Então veja, né, qual grande amor Deus ele tem por nós. Versículo 10. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, versículo 11 também. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Bom, então aqui fala que Deus nos amou primeiro, né? Mesmo sem nós termos amado ele. Esse é o sentido aqui, né? Aqui o exemplo claro que eu posso dar isso é um bebezinho, um recém-nascido, quando nasce ali, os pais amam aquela criança, mas ele não está esperando a gratidão daquela criança, ou ela vai dizer, eu te amo papai, te amo mamãe. Com aquela idade, impossível. É um amor que a gente tem pelo filho, que a gente não está esperando nada em troca. Então quem amou primeiro? Claro que são os pais, né? Nesse sentido. Então aqui é a mesma coisa. Deus nos amou primeiro, né? Antes de nós amarmos a Deus, Deus nos amou primeiro. Eu gosto desse exemplo aqui do bebezinho. Agora, conforme o bebezinho vai crescendo, se desenvolvendo, vai aumentando a sua capacidade. E ele vai perceber a influência desse amor e ele vai amar os seus pais também, né? Eu conheço gente, né, infelizmente, que tem uma negação, né, aos pais, né? E sei lá, várias coisas aconteceram, mas nós devemos amar os nossos pais, né? Aliás, né, o mandamento é que amemos até os nossos inimigos, tá bom? Então, não tem nem o que dizer sobre isso. Temos que fazer isso. Vamos lá, continuando aqui, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, senão os que amam... Não, deixa eu ler de novo aqui, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, e se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Esse versículo 12 aqui, dizendo que jamais viu a Deus, né? Ninguém jamais viu a Deus. Joseph Smith, ele traduziu da seguinte maneira. Ninguém jamais viu a Deus, exceto aquele que crê. Para crer, né, para ver Deus, você precisa crer. Claro que no Velho Testamento, Deus já apareceu a outras pessoas, a Moisés, né, a Abraão, né?
Então ele já apareceu a outras pessoas. Então não dá para falar ninguém viu a Deus, né? Mas ele está falando dos que creem. Os que creem, eles têm essa experiência de ver a Deus. Agora aqui também nesse sentido, quando ele fala que Deus está em nós, só alguém que vai ver que você é crente, que você é uma pessoa diferente, é quem crê em Deus, tá bom? Isso elas vão conseguir enxergar, se elas creem em Deus também, tá bom? Então tem esse sentido aqui também. E vamos lá. Vou finalizando aqui, versículo 17 diz assim, ó. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Aqui, né, falando, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa parte se referindo ao dia do juízo, né, o dia do julgamento. Aqui fala que nós devemos ter confiança, não é chegar na presença de Deus cheio de medo, né? Ai, Deus registrou cada pecado meu, cada falha minha. A intenção de Deus não é nos condenar, né? É nos salvar, Ele nos ama. A gente tem que chegar na presença de Deus com essa confiança, sabendo que Ele nos ama, não chegando com medo do Senhor ali, tá bom? Então tem esse sentido aqui também, porque aqui também naquela parte que fala, né, que Deus se entregou por nós, morreu por nós, tem também um sentido de que agora, por exemplo, nós não éramos, nós somos valiosos para Deus por causa do amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Esse é o sentido. Mas e agora que Cristo pagou pelo nosso pecado, nós somos muito mais valiosos ainda, né? Tem esse sentido aqui. Vamos lá aqui. Deixa eu ver onde eu tô. Eu marquei aqui 1 João capítulo 2, versículo 1, que diz assim: e se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, mesmo comparecendo perante Deus, nós sabemos que nós cometemos erros e pecados, mas saiba que Jesus Cristo, ele é o seu advogado, né? Aqui é interessante que a palavra traduzida é junto ao Pai, ou como está aqui, né? Poderia ser traduzido junto ao Pai, mas ele aqui diz: temos um advogado para com o Pai, para junto com o Pai. Então não é que Cristo vai estar nos defendendo do Pai, não, os dois estão juntos, né, na mesmo propósito para nos salvar, tá bom? Então essa é a ideia aqui. Versículo 18: não há temor no amor, antes o perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor tem o castigo, e o que teme não está em perfeito amor. Então, se você tem medo do juízo final, é porque você não está perfeito em amor. Você precisa conhecer o amor que Deus ele tem por nós, né? Aliás, estudando sobre o plano de salvação, a gente consegue ver ali que Deus ele ama todos os seus filhos, que ele tem o reino. A casa de meu pai há muitas moradas, né? Tem o reino celestial, terrestrial, celestial. O Senhor preparou lugares maravilhosos para todos os seus filhos, tá bom? Vamos lá, aqui, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou de novo, primeiro, né? É o testemunho de João aqui. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Novamente aquela verdade, é como um bebezinho, né? Quando ele cresce e desenvolve, ele ama seus pais. Mas quando ele é recém-nascido ali, ele não tem essa noção. E quem é amar primeiro? O pai. Então Deus nos amou primeiro. Esse é o sentido aqui da escritura. Estamos finalizando, hein? Versículo 20 e 21 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, de que quem ama a Deus, ame também a seu irmão, né? Então aqui ele finaliza, né, com finalizaremos aqui o capítulo 4 com essas palavras, né, de que se alguém ama a Deus, ele tem que amar o seu próximo também, o seu irmão. Porque como é que eu posso dizer, eu amo a Deus, né, a qual não viu, não está na minha presença aqui, e eu dizer, odeio a meu irmão, a qual eu vejo. Aliás, né, mais para frente, João vai falar, né, a qual foi feita a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos odiar as pessoas, ou nossos irmãos, como ele colocou aqui, tá bom? Isso é falta de coerência. Então ele fala, nós somos mentirosos se nós falamos, amamos a Deus e odiamos ao nosso próximo, tá bom? Bom, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.